para você que está nos assistindo. Estamos iniciando a nossa última aula do ciclo 2, que tem como nome de Sacrifício de Louvor. Então, a gente vai encerrar tudo que nós estamos conversando desde a nossa primeira aula do ciclo 2 e vamos finalizá-la falando sobre o sacrifício de louvor. Então, essa nossa aula vai ser dividida em duas partes, a nossa parte A e a nossa parte B, tá? Então, o sacrifício de louvor é a nossa parte A. Então, iniciando, as Escrituras, elas nos falam duas vezes em oferecer um sacrifício de louvor a Deus. A primeira base bíblica é Jeremias, capítulo 33, versículo 11, que diz assim: como também dos que trazem louvor à casa do Senhor. E Hebreus, capítulo 13, versículo 15, diz assim: portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor. Isto é fruto dos lábios que confessam o seu nome. Então, essa palavra, né, sacrifício de louvor, isso é muito popular, né, até em várias canções, né, mas na maioria das vezes a gente ouve essas palavras e acaba passando despercebido pelos nossos ouvidos e a gente nem procura saber qual o verdadeiro significado, qual a ideia que essa palavra quer trazer em relação ao louvor, né? Mas vamos trazer isso para o dia de hoje, para os nossos dias, pelas situações que nós passamos, para ver se a gente consegue entender de uma forma melhor. A ideia aqui é que o louvor nem sempre é algo que sentimos vontade de oferecer. Pode ocorrer várias vezes, você passa por um dia ruim, sabe? Ou às vezes até a caminho da igreja, acaba com uma discussão, você está passando por problemas pessoais, e a primeira coisa que acontece nas nossas vidas é perder a vontade de vir à casa do Senhor, ou de louvar ao nome do Senhor, de buscar a face dEle. Mas, às vezes, para isso acontecer, é necessário um sacrifício da nossa vontade. Então, chega um certo ponto que a nossa vontade não é essa, mas a gente sacrifica a nossa vontade carnal, o nosso desejo de deixar de louvar a Deus, o nosso desejo de não querer ir na casa do Senhor. Então, quando nós tomamos essa atitude, e mesmo assim rompemos e vamos à casa do Senhor, nós estamos sacrificando a nossa vontade. Então, todos nós adoramos aquelas ocasiões em que sentimos vontade de louvar ao Senhor, mas algumas vezes é a última coisa que queremos fazer. Mas Deus é digno do nosso louvor, mesmo quando nossas almas estão desconectadas ou abatidas. Conforme nós estamos conversando a nossa aula, a partir do momento que nós entendemos que louvar a Deus, buscar a face do Senhor não tem nada a ver com o que estamos passando, por quê? Porque Ele permanece o mesmo. Então, como a gente viu nas outras aulas, que tem base bíblica, ordenanças do Senhor para a gente buscar ao Senhor, e mediante daquilo que estamos passando, quando nós fazemos isso, nós estamos fazendo um sacrifício de louvor. Então, o que faz? Quando você se encontra numa situação que a sua alma está abatida, que você não tem alegria no seu rosto, ou que você, aos seus olhos visíveis, você não tem motivo de louvar ao Senhor, você oferece um sacrifício de louvor. Então, vamos ver qual é o poder quando nós vencemos a vontade da nossa carne e nós oferecemos um sacrifício de louvor ao Senhor. Para ajudar a facilitar, para que possamos entender isso, vamos dar algumas definições de sacrifício. O sacrifício, ele fala de algo que custa caro, a doação de algo que nos é precioso. Então, isso é lindamente ilustrado em 1 Crônicas, capítulo 21, quando a história desse capítulo é que quando Davi ele queria oferecer um sacrifício a Deus na eira de Ornã. Então, se ofereceu-se para doar a terra, o gado para o sacrifício, a madeira e o trigo para oferta de grãos. Mas Davi recusou-se e disse: não, antes pelo seu valor a quero comprar. Não porque tomarei o que é teu para o Senhor, para que não ofereça holocausto que não tenha custado nada. A base disso é 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 24. Então, se a gente for ilustrar, o sacrifício ele tem que custar algo para nós. Se a gente for trazer essa passagem de Davi e Ornã, Davi ele queria apresentar e entregar um holocausto ao Senhor Jesus. Mas Davi,
Ele era rei, ele era conhecido naquela época. Então, Ornã, logo, é um homem de Deus, ele quer fazer um sacrifício a Deus. Então, eu vou doar tudo aqui para você. Pode pegar a terra, pode pegar aqui os grãos, os gados, tudo o que você quiser. Só que Davi, ele entendeu qual que é a finalidade, qual que é o fundamento do sacrifício de louvor. Ele sabe que a palavra sacrifício, o holocausto, você tem que oferecer algo. E esse algo tem que custar algo para aquela pessoa que está sacrificando para Deus. E Davi, logo, ele recusou, porque Ornã, ele queria dar aquele negócio. Mas se ele soubesse, se ele aceitasse aquela proposta, ele sabia que ele não estaria fazendo um sacrifício ao Senhor. Então, ele diz que, para que não ofereça holocausto, ele não quer oferecer um holocausto que não tenha custado nada. Então, o que acontece? Ele pagou a Ornã 600 ciclos de ouro para que a oferta fosse um sacrifício. E eu vou te trazer uma outra ilustração. Aqui mesmo nessa passagem, então, Ornã tinha entendido que Davi, ele não queria aceitar de graça. Então, beleza, pode pegar aqui o preço e tudo mais. Só que acontece, Davi, ele era um rei, ele era uma pessoa de influência. Então, ele sabia que os preços daquele grão, os preços daquela terra, de tudo que ele iria utilizar para o sacrifício, ainda era barato para ele, porque ele era um homem rico. Então, ele pagou um valor a mais, um valor que é a mesma coisa assim, vamos no mercado e naquele tempo você vai precisar fazer um sacrifício, sei lá, pegar alguns grãos, um animal e tudo mais, é a mesma coisa você pagasse 1 milhão em grãos. E foi basicamente isso que Davi fez. Ele teve que dar um valor que custasse algo para ele, aos seus olhos. E com nós é a mesma coisa. Às vezes as pessoas acham que sacrifício de louvor, fazer um sacrifício para Deus, é simplesmente, vou para o culto hoje. Não queria. Estou me sacrificando, mas a pessoa mora a menos de 1 quilômetro da igreja. Eu vou ficar em pé, eu vou ler um versículo por dia. Isso está te custando algo ou é a tua preguiça que você poderia fazer algo muito mais a Deus? Então, sacrifício não são pequenas coisas, é algo que realmente venha te custar algo, igual Davi. Então, vamos entrar num termo que não é sacrifício até que nos custe algo. Então, vamos trazer isso para o louvor. Algumas vezes, nossos louvores são mais significativos para Deus quando menos sentimos vontade de oferecê-los. O que acontece? Tem pessoas que por estar bem com Deus, não digo bem com Deus, mas por estar em uma situação financeira boa, por estar com um casamento bom, com a saúde boa, receber um aumento, receber um bônus, tem pessoas que somem da igreja por causa disso, né, por causa da bênção de Deus. E tem pessoas que, estão indo tão bem, estão sendo tão abençoadas na carreira delas, que elas esquecem de Deus. Então, acha que é mérito dela, acha que é a capacidade dela, acha que é a força do braço dela. E o que acontece? Aí, às vezes, acaba vindo na igreja de uma forma mecânica, de uma forma de rotina, e levanta a mão, canta o hino, mas está longe de Deus, está com o coração longe de Deus. Porque, a pessoa perde aquela dependência e aquela necessidade de Deus. E chega a certos pontos da nossa vida que vem a situação adversa, que vem uma situação difícil, que te deixa angustiado, que te deixa sem força, que é aí que você escolhe 2 caminhos. Ou eu vou me entregar a isso, e já era para mim, ou simplesmente eu vou lutar contra isso, e eu vou entregar um sacrifício ao Senhor. Essa é a diferença. E às vezes os nossos louvores, quando nós estamos assim, são muito mais sensíveis a Deus. Por quê? Porque a gente está numa situação tão difícil, a gente está numa situação de extrema dependência de Deus, que a gente se entrega na presença de Deus de uma outra forma, a gente se entrega como uma criança, a gente se entrega localmente na presença de Deus, porque a gente sabe que não tem uma outra resposta, um outro ajudador, a não ser Deus nas nossas vidas. Então isso quer dizer que nós estamos nos sacrificando. Mas esse termo de estar se sacrificando, entenda algo. Não significa que você, que Deus ele não fez nada por você, e por você estar sacrificando, você está fazendo muito mais que Deus. Não entenda dessa forma. Por quê? O maior sacrifício já foi feito pelas nossas vidas. Jesus já se sacrificou por nós. Então aquilo que você está fazendo não seria, um sacrifício. É um sacrifício, mas é um sacrifício tão irrelevante perto do sacrifício que Deus fez por nós. Então, mas isso não significa
que para você sacrificar algo para Deus, você está, tem que ir para a igreja, vou para a igreja porque eu estou sacrificando. Não, não é isso. Tem que ser algo de todo o coração. Vamos ilustrar algo. É a mesma coisa você querer dar um presente muito caro para uma pessoa querida e você não tem muita condição financeira. Você se sacrifica e você entrega aquele presente com prazer, e a sua satisfação é ver a aceitação daquela pessoa, a felicidade daquela pessoa aceitando o presente que você entregou com tanto sacrifício. Deus, Ele faz a mesma coisa com os nossos sacrifícios quando nós entregamos para Ele. Então, independente daquilo que você esteja passando, às vezes você precisa mudar as suas atitudes. Às vezes você deixa de vir no próprio curso, tem o YouTube. Isso não é sacrifício você estar assistindo aí no YouTube, sendo que você poderia estar aqui. Acho que é melhor você rever as suas atitudes e as suas prioridades. Se você está priorizando a Deus, com certeza você vai vir para cá. Se aconteceu algo, um imprevisto, alguma coisa, beleza, você está assistindo aqui. Mas o sacrifício de louvor, sacrifício, sabe, de entregar um sacrifício verdadeiro para o Senhor, é sempre estar presente nas coisas de Deus, independente daquilo que nós estejamos passando. Então, entenda isso. Se você estiver passando por uma situação difícil, não se entregue a ela, entregue um sacrifício de louvor, que todos os profetas, todas as pessoas, homens de Deus, na palavra do Senhor, que entregaram o sacrifício do Senhor, eles receberam respostas divinas. Elias, ele fez um sacrifício ao Senhor, ele recebeu como resposta fogo do céu. Então tome essas bases, não se renda e entregue um sacrifício ao Senhor. Amém? Eu gostaria que você orasse juntamente comigo para estarmos encerrando essa parte A e logo mais teremos a parte B para concluirmos esse assunto. Senhor Deus, Pai, eu agradeço, Pai, pela vida da pessoa que está assistindo, Pai, por essa privilégio de estarmos falando da Tua palavra, sobre estarmos falando do Teu amor, Senhor Deus. Eu te peço, Pai, às vezes pessoas estão passando por situações difíceis e elas não conseguem entregar um sacrifício a Ti, elas se rendem à situação. Eu te peço, Senhor, que através desse ensinamento, Pai, dessa luz, Pai, que vem da Tua palavra, Pai, eu te peço que o Senhor, Pai, venha ajudar na mentalidade, Pai, nas atitudes das pessoas que estão assistindo e estão buscando algo, Pai, para oferecerem, para serem melhores a Ti, Pai, que elas venham ter forças, Pai, e que elas consigam romper para sacrificar, para estarem louvando a Ti, Senhor, independente da situação que vier estar passando, Pai. E eu te peço, Senhor Deus, que essas palavras, que esses ensinamentos venham estar no coração de cada um, guardado, Pai, e que não venham, Pai, se esquecer, Pai, desse ensinamento, independente da situação que estiverem passando, no nome do Senhor Jesus, amém. Que Deus te abençoe e até a próxima aula.